Olá, alunos! Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a BNCC. Bom, então lembrando que o nosso foco aqui é estudar, né, esse documento BNCC sobre forma de preparação para um concurso, tá? Então, nós não vamos estudá-lo, né, de forma profunda, né? Vamos estudar apenas aqueles aspectos, né, que vêm aí sendo cobrados, né, nas provas de concurso para a área da educação, ok? Então, vamos começar um pouquinho, né, sobre a BNCC. A BNCC, né, significa Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, ela é um documento de caráter normativo. Gravem bem essa informação, porque isso é uma questão de prova, tá? E é colocada, né, como forma de pegadinha, justamente para confundir. Ela é um documento normativo. Então, isso significa que ela é obrigatória, tá? Então, a Base Nacional Comum Curricular é de caráter normativo, que significa que ela é obrigatória, tá? Ela define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica. Então, desde a educação infantil até o ensino médio, né? O que a base propõe é o quê? Um processo. Nós vamos, né, ver muito essa palavra, tá? Durante nossos estudos aqui, é o processo de aprendizagem, né? Nós vamos ver que as 10 competências aí, elas, né, começam a ser trabalhadas lá na educação infantil e tem até o ensino médio, né? O aluno tem até o ensino médio para desenvolvê-las, né? Para adquiri-las aí, ok? Então, grave, é caráter normativo, isso significa que é obrigatório, né? E é um conjunto orgânico e progressivo, lembra-se da progressão, de aprendizagens essenciais para todos os alunos. Antes de iniciarmos, a base que fundamenta as questões do ensino médio, ela ainda não foi aprovada, tá? Ainda não se tem o texto, o documento, né, pronto da parte do ensino médio, né? Então, o que será cobrado aí na prova, né, vai ser a parte referente à educação infantil e ao ensino fundamental, ok? Então, continuando, a BNCC, ela foi criada em consonância, tá, gente, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a PNL, com a Lei de Diretrizes e Bases e a Constituição de 1998. Informação também que, né, provavelmente cairá lá na sua prova, tá? Então, a BNCC, ela foi criada em consonância, tá, com essas seguintes leis aí referentes à educação. É a referência nacional, né, para a formulação dos currículos. Então, a BNCC, ela não é um currículo. Não é um currículo que todas as escolas devem adotar, tá? Ela é uma referência para a formulação dos currículos. Quando a escola for formular, né, o seu currículo, ela tem que levar né, tem que se basear na BNCC, tá ok? Então, referência nacional para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das propostas pedagógicas de instituições escolares. Ou seja, então, ela não é apenas para as escolas públicas, as escolas particulares também, né, são obrigadas a reformularem o seu currículo baseados na BNCC. Nós vamos falar, tá, mais profundamente sobre isso um pouco mais pra frente. Aqui algumas características da BNCC, são algumas informações que são usadas aí como pegadinhas, tá, nas provas de concurso, então é bom ficarem atentos. Não há uma sequência de aprendizado, tá, na BNCC, é um processo, né, lembra que eu falei lá no início? A BNCC, ela não prioriza nada, ela não fiscaliza nada e ela não monitora nada, tá? Então, são 3 palavrinhas aí, muito utilizadas aí nas questões, tá? Então, não caia nessa pegadinha. Não prioriza, não fiscaliza e não monitora nada. Ela não é uma ferramenta, ela é uma estratégia, tá? E os conteúdos são meios e não o foco para a aprendizagem, tá? Então, há conteúdos, né, lá sim, devem ser aprendidos,
mas eles são, né, meios pelos quais o processo de aprendizagem irá ocorrer ali. Vai ocorrer através dos conteúdos, mas o foco não é o conteúdo. O foco da BNCC é a aprendizagem dos alunos e não o conteúdo. Então, vamos para os fundamentos pedagógicos da BNCC. O foco é no desenvolvimento de competências e na educação integral. Quando aqui é dito educação integral, não confundam, não está se referindo àquela educação que o aluno fica o dia todo na escola, não, tá? Aqui educação integral é no sentido da formação integral, ou seja, a formação por completo, tá ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre essas competências, né? Porque é muito importante ter claro, né, essa distinção, né, definição, o que é competência, o que é habilidade, né? A habilidade é a capacidade de saber fazer, né, como. E a competência, né, ela é formada pela habilidade. Então, a competência, ela é o conjunto, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos, né, é a informação, é saber o que e o porquê, né? A habilidade é a técnica, né, é saber fazer, saber como fazer. E atitudes, né, que é querer fazer, é ter uma identidade, uma determinação. Tá? O compromisso com a educação integral. Né? Então, a educação deve visar a formação e o desenvolvimento humano global. Tá? Não é educação integral nesse sentido, de desenvolvimento humano global. Assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, né? Considerando-os como sujeitos de aprendizagem. A construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, né, dos estudantes, né, em geral. E a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à aplicação na vida real. Né? Então, mais uma vez, gente, falando aqui, né, está falando sobre aquela questão do processo, tá? Então, isso acaba gerando, eles querem acabar, né, com essa fragmentação de conteúdos, tá? O conteúdo explicado. Os conteúdos, eles passam a ser um processo. Então, é muito comum ver nesses livros didáticos, né, que estão atualizados com a BNCC, falando assim, mas esse tal conteúdo, ele já foi visto, né, lá no 6º ano, agora está vendo de novo no 7º ano, né? Não é isso, é porque acaba com essa fragmentação, ele está sendo ali, lembra, utilizado como um meio da aprendizagem, ele está ali novamente, mas com um outro foco, né, visando uma outra habilidade, uma outra competência, tá? E o estímulo, veja, a sua aplicação na vida real, tá? Então, todos os conteúdos, a BNCC traz essa proposta de que tem que se mostrar para o aluno aquela aplicabilidade, né, do que ele está vendo ali, né, não só na teoria, o que aquilo ali se aplica à prática, né, da vida, né, no dia a dia. O Pacto Federativo e a implementação da BNCC, tá? Baseiam-se por esses, né, 3 conceitos aí, principalmente equidade e igualdade, também são questões de prova, tá? Então, vamos analisá-los separadamente, né, pra gente fazer essa junção. Bom, gente, então a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, isso significa que ela quer trazer uma igualdade, né, aí no país, que todos os currículos tenham que se basear nela. Isso não quer dizer que todos os currículos serão iguais, né? Por quê? Então, vamos lá. O princípio é igualdade, né? A BNCC desempenha um papel fundamental, pois explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional. Então, ou seja, ela está trazendo aí essas aprendizagens essenciais que deve ser ofertada para todos, né, sem inclusão, sobre as quais as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma escola da educação básica. Aí, nós vamos entrar na seguinte questão. O Brasil, né, claro, como todos os países, mas focando aqui no nosso país, o Brasil apresenta uma diversidade, né, enorme em relação à cultura,
né? E essa diversidade, ela acarreta aí, né, a gente esbarra na questão da desigualdade, tá? Então, como oferecer, né, você pode estar sendo ofertado, né, aí o ensino para todos, mas diante de certos grupos, né, por exemplo, grupos indígenas, né, entre esbarra na diversidade, eles têm condição de ter um acesso à educação, mesma condição do que uma escola localizada em um bairro de elite numa capital? Não, né? E daí existem outras questões também, né? Que nós, né, podemos levantar aí em relação. Então, é aí que vai entrar a equidade, que é a necessidade de se adaptar para que ocorra, né, enfim, eu estou, né, dando um exemplo aqui, questão do acesso, para que ocorra, por exemplo, o acesso, né, do ensino a todos. Então, vamos ler aqui a definição. Equidade. Os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. De forma particular, um planejamento com foco na equidade também exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos, né? Como o grupo que eu dei aqui, exemplo dos índios. Bom, então a equidade vai ser essa necessidade de fazer essa adaptação, né, de acordo com a realidade, né, da comunidade que a escola está inserida, né, ao elaborar o currículo, né, a BNCC propõe isso, tá? Tem que ter, ela tem esse princípio da igualdade, mas para que haja igualdade diante das diversidades, né, diante das desigualdades que, né, já se apresentam na sociedade, é preciso ter o foco, né, na equidade, ou seja, essa capacidade de adaptar, né, adaptar o currículo, adaptar as atividades para atender às necessidades daquele grupo, né, da necessidade daqueles estudantes ali, daquela região, daquela comunidade, daquele bairro. Então, dando aqui, gente, um exemplo bem ilustrativo aqui de igualdade e equidade. Observem, igualdade. Eu dei a bicicleta para todos. Tá vendo? Mas observem que cada um possui uma necessidade diferente, específica. Mas a igualdade é isso. Eu dei a condição, eu entreguei a bicicleta para todos, né? Agora, vejam, na equidade, né? Não basta apenas dar a bicicleta. Eu tenho que adaptar a bicicleta à necessidade, né, específica de cada um, né? A moça cadeirante, ela vai ter uma determinada necessidade, a criança tem, né, uma outra determinada necessidade. Então, entenderam claramente essa questão da igualdade e equidade? Então, lembra desse exemplo da bicicleta, né? É isso que deve ocorrer no ensino, né? Na hora da elaboração, né, do currículo, né, desde a aplicabilidade lá na sala de aula dos planos. Bom, gente, então, nós vamos dar continuidade, tá? Aos nossos estudos ainda da BNCC, na segunda parte da nossa aula. Então, aguardo vocês.